Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje o tema Demografia no Brasil, Dinâmica Demográfica, primeira parte. Demografia é a área da geografia que estuda a dinâmica populacional nos seus mais variados aspectos, se empenhando em estudar o processo de crescimento populacional, a distribuição da população por idade, por sexo, por setores da economia, os processos de deslocamentos migratórios, os indicadores sociais, os desafios da população no século atual, entre outros. Portanto, percebe-se que geografia da população é um forte instrumento de auxílio na gestão política, pois as estatísticas coletas através de censo servem de bússola para orientar o governo, e este, embasado das informações, sabe que parcela da população e áreas sociais devem ser mais cuidados, ou seja, deve ter mais investimentos. Bom, deixa eu recapitular um pouquinho aqui, pessoal, para ficar melhor o entendimento. Então, a demografia estuda a população, certo? Em seus diversos aspectos: o crescimento populacional, a distribuição da população no território, aí já entra aquela questão população relativa, população absoluta, país populoso, país povoado, que eu tenho certeza que todo mundo já sabe isso. A distribuição por idade e por sexo, isso aqui vai ser a pirâmide etária, que vai distinguir jovens, adultos, idosos, e por sexo masculino e feminino. Também por setores de economia, setor primário, secundário e terciário. Por exemplo, agricultura, pecuária, extrativismo, que ainda divide-se em animal, vegetal e mineral, faz parte do setor primário. A indústria e a construção civil faz parte do setor secundário. E o setor terciário é comércio e serviço. Então, a geografia também vai estudar esses aspectos que nós acabamos de ver. Deslocamento da população, os tipos de migração, que pode ser permanentes, pode ser temporárias, pode ser forçadas, certo? Então, nós vamos ver tudo isso, os desafios da população no século atual. Ok? Então, a população brasileira é contada e analisada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE realiza censo demográfico periodicamente a cada 10 anos. Tem como finalidade contar a nossa população, analisar as realidades em aspectos diferentes, como crescimento, mortalidade, saúde, educação, ocupação profissional, movimentos, no caso aqui, migrações, desigualdades de renda, urbanização, entre outros. Bom, então, pessoal, o que acontece? O censo demográfico é feito de 10 em 10 anos pelo IBGE. 2020, esse ano, era para o IBGE fazer o censo demográfico, mas foi prorrogado por conta da pandemia. Então, de 10 em 10 anos é feita a contagem total da população brasileira, ou pelo menos de grande parte da população. Os dados obtidos pelo censo demográfico é muito importante para essas áreas que nós vimos, para a questão da saúde, da educação, as desigualdades de renda. Por exemplo, quando nós temos esses dados em mãos, eles servem para que as políticas públicas sejam desenvolvidas para minimizar os problemas da sociedade. Teoricamente, era para ser assim. Não é isso? Nem sempre esse dinheiro chega na ponta, chega a quem realmente precisa. Nós vimos, infelizmente, que a prática da corrupção ainda é muito forte no nosso país. Então, a corrupção faz com que aumente a pobreza e, consequentemente, fome e violência.
Então, a geografia estuda isso, e os censos demográficos servem para exatamente tentar melhorar a qualidade de vida dos mais humildes. Tá certo? Bom, então nós temos aqui, ó, prosseguindo, nota, a estatística é uma ciência que cuida da coleta de dados que são organizados, estudados e estão utilizados para uma determinada ou determinado objetivo. No caso do IBGE, a estatística é importante para informar sobre a realidade do Brasil através de números. Em nosso cotidiano, usamos estatísticas para sabermos os índices de inflação, de emprego e desemprego, por exemplo. Bom, então o censo demográfico serve para quê? Informações sobre o perfil da mão de obra da população, identifica e localiza bolsões de pobreza, no caso, nas favelas, comunidades, as submoradias, vocês vão ter aí um leque de informações muito relevantes para que o censo demográfico traga, certo, uma solução. Infelizmente, isso não é possível a curto prazo, tem que ser tomadas medidas, públicas de forma efetiva. Mas, infelizmente, como eu falei, a solução para diminuir a pobreza seria a melhor distribuição de renda. O Brasil é um país muito injusto. Recentemente na mídia saíram os dados que a pobreza aumentou, certo? Muitas pessoas ficaram pobres e poucas pessoas ficaram mais ricas, ou seja, concentração de renda. A concentração de renda, pessoal, provoca vários problemas no futuro próximo. Por quê? Poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com quase nada vai fazer com que a violência urbana aumente, a prostituição, tráfico de drogas, assaltos. Tudo isso é decorrente da má distribuição de renda. E o Brasil não está fazendo a coisa certa. O Brasil está priorizando, infelizmente, certo, quem já tem muito e não precisa, por conta da ganância, tirando dinheiro de quem realmente precisa para alimentar sua família, por exemplo. Não é isso? Então, o censo demográfico serve para tudo isso aqui, em relação à saúde também. Por exemplo, para saber quantas pessoas precisam ser vacinadas, o Ministério da Saúde recorre ao IBGE para saber o número de pessoas que precisam daquela vacina. No caso, é uma vacina para crianças de até 10 anos. Então, o governo vai comprar essa vacina só depois que fizer uma análise nos dados do IBGE, mostrando por região ou por estado a quantidade de crianças para comprar o número de vacinas correto. Então, o censo demográfico é muito importante, é o raio-x do país, é saber nos mínimos detalhes o que está acontecendo no país, onde requer investimentos. Bom, então vamos lá. A população absoluta no Brasil, pessoal, vem aumentando, já superamos aí os 210 bilhões de brasileiros. É uma coisa boa ou uma coisa ruim, uma população muito numerosa de um país? Bom, digo a você o seguinte, depende da economia. Se a economia acompanhar o crescimento demográfico, não vai ter problemas para a população, para a sociedade. Em relação ao meio ambiente, é outra história. Se a população aumenta, consequentemente, vamos precisar de mais recursos naturais, que, consequentemente, vamos extrair do campo, das florestas, do solo. Então, com a população muito numerosa, a sobrecarga vai ser mais evidente, a extração desses recursos. Bom, então, pessoal, vamos lá. A população brasileira já ultrapassou 210 milhões de habitantes, está distribuída no território brasileiro de forma desigual. Ok, como assim de forma desigual? Qual a região que tem a maior densidade demográfica no Brasil hoje? Região Sudeste.
seguidos de Sul e Nordeste. São as regiões onde você vai encontrar o maior contingente populacional do Brasil. Destaque aí para a região Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. São os estados que têm uma densidade demográfica mais elevada. São Paulo, pessoal, ultrapassa a população do Rio de Janeiro, certo? Bom, então vamos lá, vamos prosseguir. Falando ainda sobre essa desigual distribuição espacial da população no território brasileiro, é fruto da herança colonial. Prosperidade, ocupação e povoamento. Vou sintetizar. Pessoal, essa desigual distribuição do espaço da população no território brasileiro é fruto da herança colonial, ou seja, os ciclos econômicos que ocorreram fez com que a população brasileira se deslocasse por várias áreas. Por exemplo, no ciclo da cana-de-açúcar, nós tínhamos aí no Brasil os nativos, os índios, aí chegaram os portugueses, tinham duas etnias, posteriormente os portugueses trouxeram os negros africanos, 3 etnias, ocorreu primeiro o fator de miscigenação, a população começou a crescer no Brasil por conta desses 3 povos. Posterior ao ciclo da cana, veio o ciclo do gado, ainda no interior do Nordeste, fez com que a população ocupasse esse território. Posteriormente veio o ciclo do ouro, ou da mineração, em Minas Gerais, fez com que um forte fluxo migratório fosse para essa região. Então, começou a ocupar o território nacional por conta desses ciclos econômicos. Depois do ciclo da mineração veio o ciclo da borracha, que foi o 4º maior e mais importante ciclo econômico do Brasil. E foi nesse ciclo que muita gente do Nordeste e Sudeste migraram para o Norte, ocupando aquela região também. O ciclo da borracha coincidiu com a indústria automobilística norte-americana, de Henry Ford. Fez com que eles precisassem de alguns componentes de borracha, e o Brasil passou a ser o único exportador dessa matéria, dessa substância, do látex, da borracha, dos Estados Unidos. Certo? O ruim é que no futuro, depois de alguns anos, alguns países asiáticos começaram a produzir borracha mais barata que o Brasil. Fez com que o Brasil perdesse esse mercado e, consequentemente, a população já estava migrando pelas regiões, no ciclo da cana e do gado no Nordeste, da mineração Sudeste e um pouco do Centro-Oeste, e depois o ciclo da borracha, região Norte, e a população se disseminando para todo o território. Mas com o 5º e o mais importante ciclo econômico, que foi o ciclo do café, atraiu muitos imigrantes, não só de outras regiões do país, mas também fora do Brasil. Foi aí que chegaram os italianos, os japoneses, que vieram trabalhar na cultura do café. O café passou a ser o produto brasileiro mais rentável para as exportações. Então, foi aí que muita gente migrou para a região Sudeste para trabalhar nas lavouras cafeeiras, e São Paulo começou a ganhar muito dinheiro, muito capital, por conta que se tornou o maior produtor de café do mundo. Bom, então foi aí que São Paulo começou seu fator de industrialização. Depois da crise na Bolsa de Valores de Nova York, as bolsas quebraram e o Brasil perdeu os mercados para onde exportava o café. Não totalmente, mas perdeu grande parte, que tivemos que queimar parte da lavoura, dos cafezais, do produto, para o valor não desvalorizar no mercado internacional. Foi aí que começou o processo de industrialização brasileira e, consequência disso, passou a atrair mais gente para a região Sudeste. Por isso que São Paulo, hoje, é a região mais industrializada do Brasil, e muita gente migrou para essa região exatamente por conta desse fator
de atração populacional, fator indústria, fator economia, ok? Bom, então, vamos lá. Prosseguindo aqui, a demografia no século XX ainda vai ter sua concentração nas regiões de densidade econômica. Sudeste, a partir de sua industrialização e infraestrutura, vai coroar a região como sendo a mais populosa, pelo que acabamos de falar agora sobre São Paulo. Bom, então, pessoal, nós temos também a população relativa. Vamos lembrar que a definição de população relativa, ao contrário da população absoluta, não considera o número total de habitantes, mas sim a distribuição dos habitantes à medida por quilômetro quadrado. Ok? Então, a população absoluta é o total e a relativa você vai calcular pela área, para saber se essa área, região, país é povoado ou populoso. Ok? Bom, pessoal, é o seguinte, ainda falta falar sobre as dinâmicas, a dinâmica demográfica no Brasil, tá certo? Que vai ficar para a próxima aula, ok? Então, no material de vocês, vão dando uma olhada, tem muita coisa ainda, pessoal, o tempo é curto para a gente ver o maior número de informações possíveis, tá certo? Então, vamos finalizar por aqui.